Se você com essas mãos sujas conseguir fazer esse carro pegar, eu deixo ele para você. Mas duvido que alguém como você saiba até abrir o capô. É assim que começa essa história que vai mexer com você hoje. Uma cena que muita gente já viu, mas poucos têm coragem de contar. Um bilionário, arrogante, sentado dentro do carro mais caro da rua, olhando para um mendigo como se estivesse olhando para um pedaço de lixo. E é com essa frase, fria, debochada e cheia de desprezo, que tudo se desencadeia. Hoje você vai acompanhar cada detalhe dessa história impressionante. Vai sentir a tensão no ar. Vai ouvir a humilhação como se estivesse ali do lado. E vai perceber como um único desafio pode virar o destino de alguém. Mas não se engane, nada aqui é por acaso. Cada palavra dita, cada gesto, cada silêncio tem peso, tem sentido, tem dor e tem mistério. E antes de continuar, já faz o seguinte. Se inscreve no canal agora, porque aqui você recebe histórias reais, fortes e que transformam a forma como você enxerga a vida. Deixe seu like, porque cada like seu fortalece essa mensagem e ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Compartilhe com alguém. Porque às vezes uma história como essa acende uma luz onde só existe escuridão. Imagina a cena. O bilionário desce o vidro lentamente, olhando por cima dos óculos caros. Ele sabe que está humilhando. Ele quer humilhar. Ele quer que todas as pessoas que estão por perto vejam a diferença entre os dois mundos. O dele, cheio de luxo, e o do mendigo, cheio de poeira, fome e roupa rasgada. E mesmo assim, algo no ar muda quando o mendigo se aproxima do carro. Um silêncio estranho toma conta da rua. As pessoas começam a olhar. Algumas riem, outras cochicham. Mas ainda não é hora de dizer quem é esse mendigo. Não agora. Esse detalhe você só vai descobrir depois. E quando descobrir, tudo nessa história vai mudar. Por enquanto, o que importa é a tensão que cresce. A voz do bilionário ecoa na cabeça do rapaz. Se você, com essas mãos sujas, conseguir fazer esse carro pegar, eu deixo ele para você. E é aí que tudo começa a se transformar. A rua inteira parece prender a respiração quando o mendigo dá um passo para frente. O bilionário cruza os braços dentro do carro, com aquele ar de deboche que só quem vive no topo acha que pode ter. O relógio dele sozinho vale mais do que tudo que o mendigo já tocou na vida. Ele aperta os olhos quase rindo, como se estivesse assistindo a um espetáculo ridículo. E para ele era isso mesmo, um show barato, um entretenimento momentâneo. Do outro lado, o mendigo não diz nada. Nada. Apenas encara o carro como se estivesse encarando uma ferida aberta. Há algo nos olhos dele. Não é raiva, não é medo. É outra coisa. Uma coisa que ninguém ali consegue decifrar. As pessoas começam a se aproximar. É vizinhança, os curiosos, até um casal que estava saindo de uma padaria do outro lado da rua. Todos com celulares na mão, todos com aquele brilho de quem sabe que vai filmar algo humilhante para postar depois. O bilionário percebe a plateia aumentando e gosta. Sobe uma sobrancelha, inclina a cabeça para o lado. Humilhação é ainda mais saborosa quando tem público. Anda logo, ele diz com aquele sorriso frio. Quero ver até onde vai essa palhaçada. O mendigo caminha devagar. Cada passo como se estivesse pisando num chão desconhecido. Ele observa cada detalhe do carro. O farol arranhado, o capô levemente empenado, a fumaça fina saindo por uma fresta. Mas ele não toca, ainda não. O bilionário se irrita com a demora. O quê? Vai desistir antes de tentar? Ele provoca cruzando uma perna em cima da outra. Achei que vocês viviam de catar qualquer coisa. Isso deveria ser fácil para você. A multidão prende o riso. Alguns cochicham. Uma senhora que observa de longe desvia os olhos como se estivesse vendo um pecado sendo cometido. O mendigo então levanta a cabeça pela primeira vez. Os olhos dele encontram os do bilionário. E nesse momento, algo muda. Não é grito, não é confronto. É um silêncio denso, carregado, como se ambos se reconhecessem por um instante. Mas ninguém entende o motivo. O bilionário se incomoda e quebra o contato visual imediatamente. Engole seco, mas não deixa transparecer. O mendigo finalmente leva as mãos ao capô. Suas mãos tremem,
Não de medo, mas de frio, fome, cansaço acumulado. O metal quente contrasta com a pele áspera. Ele abre o capô devagar. O motor exala um cheiro forte de óleo queimado. Há fumaça, há fios soltos, há algo que claramente está errado. Mas o mendigo olha para aquilo com uma expressão que ninguém esperava. É como se ele reconhecesse aquilo. Como se já tivesse visto esse tipo de motor antes. Como se aquilo não fosse novidade. Como se estivesse voltando a um lugar muito distante no tempo. O bilionário percebe isso e um incômodo cresce dentro dele. Ele franze a testa. O que foi? Pergunta com deboche. Nunca viu um motor na vida? O mendigo não responde. Apenas respira fundo, como se estivesse organizando lembranças. Como se estivesse lutando contra algo dentro dele. A multidão, agora maior, já tomou a calçada inteira. O vento sopra forte naquele instante, levantando poeira, sacudindo papéis velhos no chão. Parece até que o mundo inteiro segura um segredo. Uma criança puxa o braço da mãe. Mãe, por que aquele moço está tremendo? Não olha muito, filho. A mãe responde, sem tirar os olhos da cena. O bilionário ri de novo, mas agora o riso vem nervoso, disfarçado. Se não sabe nem por onde começar, é só falar. Diz ele, ninguém espera muito de você mesmo. De repente, o mendigo põe as mãos por dentro do motor. Lá no fundo, onde ninguém ousaria tocar sem luvas, sem conhecimento, sem coragem. A multidão dá um passo para trás, como se algo perigoso estivesse prestes a acontecer. O bilionário arregala um pouco os olhos. Ele conhece aquele carro. Sabe que mexer ali é difícil até para mecânico profissional. Ninguém improvisa naquele motor. Ninguém. Mas o mendigo mexe. Ajusta algo. Puxa algo. Aperta um ponto exato, com uma precisão que não combina com a aparência dele. E o bilionário percebe. A expressão dele muda. É quase imperceptível, mas muda. Ele não diz nada, não reage, só observa. A multidão fica em silêncio absoluto. Até o vento parece parar. O mendigo fecha o capô, respira fundo e dá 2 passos para trás. Ele olha para o bilionário, olha profundo, como se dissesse sem palavras, tenta agora. O bilionário engole seco. A mão treme por um instante quando ele leva a chave à ignição. E antes de girar a chave, ele olha novamente para o mendigo, tentando ler algo. Mas não consegue. A tensão é quase insuportável. O dedo dele toca a chave. Ele gira. O som do motor? Ainda não. A história continua exatamente daqui. O bilionário gira a chave. 1 vez, 2, 3. E nada. O motor engasga, ameaça responder, mas morre em seguida, como se estivesse se recusando a obedecer. A multidão se surpreende ao ouvir a voz dele. Alguns até se assustam. É uma voz que carrega cansaço, dor, mas também carrega algo mais profundo. Algo que ninguém entende. O bilionário hesita por 2 longos segundos. Mas a curiosidade e o orgulho são maiores. Ele gira a chave devagar. O motor responde. Dá um ronco mais firme, mais sólido, mais vivo. A plateia se agita. O bilionário franze a testa novamente. Não entende como, não entende por quê, mas sente no fundo que o mendigo sabia exatamente o que dizer. O motor quase pega. Quase. E então morre de novo. A multidão solta um "ah" frustrado. Mas o bilionário não está frustrado. Ele está assustado, porque ele percebeu com clareza. O mendigo sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia o comportamento do motor. Sabia a técnica. E isso não faz sentido. Um homem naquela situação, com aquela aparência, com aquela vida, não deveria saber isso. Não daquele jeito. Não com aquela precisão. Algo está errado. Muito errado. O bilionário aperta o volante com força, tentando controlar a respiração. Seu coração bate acelerado e ele não sabe explicar o motivo. Ele olha para o mendigo com uma mistura de raiva e medo. Um medo que ele não quer admitir nem para si mesmo. A multidão espera. Silêncio absoluto. O mendigo encara o bilionário por longos segundos. Depois abaixa o olhar e sussurra palavras que nem todos conseguem ouvir. Só quem está mais perto capta. Não é o motor. O bilionário se endireita no banco confuso. Como é que é? Pergunta quase rosnando.
O mendigo levanta a cabeça. E dessa vez há algo nos olhos dele. Algo intenso, profundo. Um conhecimento que não combina com sua aparência. Um passado que ninguém imagina. O problema não é o motor. É você que não quer que ele funcione. A multidão entra em choque. O bilionário paralisa. Por alguns instantes, ninguém respira. A frase do mendigo cai sobre o bilionário como um raio. O problema não é o motor. É você que não quer que ele funcione. A multidão se agita. Alguns riem, achando que o mendigo enlouqueceu. Outros se afastam, sentindo que algo ali virou de cabeça para baixo. O bilionário, por sua vez, fica paralisado. Não sabe se responde, se grita, se manda calar. Ele simplesmente congela. Como ousa... Ele tenta dizer, mas a voz falha. O mendigo dá 2 passos para trás, mantendo a calma de quem carrega mais verdade do que força. Você desligou o combustível, diz ele, numa voz baixa, mas que corta o ar como faca. Você mexeu na bomba antes de parar o carro. E o motivo? Só você sabe. A multidão prende o fôlego. O bilionário arregala os olhos. Como esse homem sabia disso? Aquilo era um truque caro, secreto. Nem mecânico dele perceberam antes. Quem é você? E ele pergunta com a voz trêmula. O mendigo respira fundo. Enfim, a verdade, que ficou presa por anos, sobe até a superfície. Ele estica o braço, passa a manga suja no rosto e olha fixamente para o bilionário. Não há raiva, não há ódio. Há tristeza, profunda. Antiga, eu sou o homem que você destruiu. O bilionário afunda no banco, como se tivesse levado um soco invisível. O mendigo continua. Eu fui o seu melhor mecânico. Aquele que trabalhava 14 horas por dia na sua oficina. Aquele que montou esse motor inteiro. Aquele que te disse que o sistema de combustível precisava de revisão. A multidão murmura. E você riu de mim. Você me humilhou. Você me expulsou na frente da equipe. Diz que eu era apenas mais um sujo que achava que podia ter opinião. Disse que eu era descartável. O bilionário sente a mão tremer no volante. O mendigo ergue a voz, não por raiva, mas por dor. No dia em que você me mandou embora, eu perdi tudo. Perdi a renda, perdi a casa, perdi minha família, perdi minha dignidade. O silêncio é tão pesado que parece que o ar ficou mais grosso. O bilionário tenta dizer alguma coisa, mas a boca não se move. E aí, continuou o mendigo, um dia eu te vi passar com esse carro, rindo como se o mundo te pertencesse. E eu percebi que você nem lembrava de mim, nem do meu rosto, nem da minha história, nem de nada. A multidão está completamente imóvel. O mendigo suspira. Mas eu lembrava de você, lembrava de tudo. Lembrava até desse motor, porque fui eu quem o projetou inteiro. A revelação cai como uma explosão no meio da rua. O bilionário sente o rosto queimar. Ele tenta encarar o mendigo, mas não consegue. A vergonha pesa mais que qualquer fortuna. O mendigo abaixa os olhos, passa a mão pelo capô e fala: você mexeu na bomba de combustível para forçar o carro a quebrar na porta da sua própria empresa. Você planejou isso. Queria fazer um vídeo, falar da importância da assistência técnica, usar isso como marketing. Eu vi você mexendo. A multidão abre a boca chocada. O bilionário tenta protestar. Você não sabe do que está falando, mas a voz sai fraca, sem força, sem autoridade. O mendigo então dá 2 passos para o lado e diz: liga agora, do jeito certo, sem fingir, sem truque. O bilionário gira a chave. O motor pega. Lindo, perfeito, preciso. Como sempre deveria ter sido. A multidão explode em murmúrios. O bilionário cobre o rosto com a mão. Não é só pelo carro que funcionou. É porque ele sabe que perdeu. Perdeu para o homem que ele tentou destruir. O mendigo dá meia volta e começa a se afastar devagar, sem pedir nada, sem exigir nada, sem reivindicar nada. Só vai embora. Mas antes de sair da rua, ele vira o rosto e diz: você prometeu o carro. Eu não quero o carro. Quero apenas que você nunca mais olhe para ninguém como lixo. Porque uma hora o lixo levanta. E quando levanta, ele te obriga a lembrar de quem você foi. Ele vira a esquina e desaparece.
A multidão fica em silêncio, sem saber o que dizer. O bilionário fica dentro do carro, imóvel, encarando o volante, enquanto engole a maior derrota de sua vida. Ser confrontado pelo próprio passado. Se você chegou até aqui, não sai do vídeo sem fazer isso agora. Se inscreva no canal, porque aqui você encontra histórias fortes, transformadoras e que mexem com a alma. Deixe o seu like, porque cada like ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas. Compartilhe, porque alguém pode estar precisando exatamente dessa reflexão hoje. Obrigado por estar aqui. A rua foi esvaziando, as pessoas foram guardando os celulares, a poeira foi baixando. Mas o bilionário ficou ali, parado dentro do carro, funcionando perfeitamente. Funcionando porque o homem que ele destruiu, o mesmo que ele humilhou, ainda tinha conhecimento, dignidade e um resto de humanidade para oferecer. Enquanto o motor ronronava macio, o bilionário sentiu a verdade que ele fugiu por anos finalmente o alcançar. O mendigo não era fracasso, não era lixo, não era ninguém. Era o talento que ele descartou. Era a mão que construiu sua fortuna. Era o homem que ele jogou na rua. E agora, na frente de todos, o universo fez as contas. A dívida moral foi cobrada. A vergonha bateu. A máscara caiu. O bilionário encostou a testa no volante. Porque pela primeira vez na vida, ele percebeu que dinheiro nenhum compra o simples direito de olhar alguém de cima para baixo. Pela primeira vez, ele entendeu que a vida sempre devolve tudo, cedo ou tarde. O mendigo virou a esquina e sumiu. Não levou o carro, não levou nada material, mas saiu dali carregando a única vitória que importa, a verdade do que ele era e do que o bilionário tinha se tornado. E o bilionário ficou com o carro e com o peso de arrependimento, peso de memória, peso da sua própria arrogância. A verdadeira punição não foi perder o veículo, foi perder a própria paz. E assim, naquela rua comum de uma tarde qualquer, terminou uma das histórias mais marcantes. A vitória silenciosa de quem foi pisado e a derrota sem fuga de quem um dia pisou. Obrigado por acompanhar até o fim. A sua presença aqui faz toda a diferença. Até a próxima história.